estamos numa das regiões mais secas e áridas do mundo. Tem algumas partes aqui do Atacama próximas aqui que tem tipo mais de 5.000 anos que não chove. As montanhas dos Andes lá tem a neve, né? E essa neve é muito importante. Olha, essa aqui é a rua principal, a rua Caracoles. Vamos dizer que é o calçadão deles. Como é pra você viver assim, aqui que é uma região mais seca, altitude? Ah, esse aqui é o maior mercado da cidade, hein? Sim. E ainda bem pequenininha. Essa região aqui do Atacama é famosa também pelos Lhancantay, que é uma tribo indígena antiga. Quando a gente fala hospedagem afastada, é isso aqui, ó. Quase no meião do deserto do Atacama. E chegamos no Atacama, mas ainda não na cidade que queremos. Sim, mas eu já tô muito animada. É o nosso terceiro deserto, Terceiro né? deserto. Terceiro deserto. Primeiro o deserto de Gobi, na Mongólia. Segundo o deserto do Saara, no Marrocos. E agora o deserto do Atacama. Sim, estamos no aeroporto de Calama. Pegamos um voo de Santiago. Questão de 2 horas, chegamos aqui. Pegamos a companhia aérea Latam. Sim. Mas tem outras companhias que fazem também. Voo de 2 horas mais ou menos, bem bonito. A gente vai até colocar agora, seguir algumas imagens que eu fiz no voo, que eu achei muito bonita. E essa parte final, tudo deserto, assim, acho que vocês vão gostar. Os preços são bons também. A gente viu várias empresas com preços bons. Sim. Então viajar internamente com voo aqui no Chile é acessível. Compensa, porque se a gente viesse de ônibus, por exemplo, ia ser nem sei quantas horas ia ser, porque é longe, né? Longe. A gente tá já no norte, assim, próximo com a fronteira com a Bolívia. E é isso, estamos animados nos próximos dias. Agora a gente vai pegar um Uber até o centro da cidade de Calama, que é, acho que é a maior cidade aqui, né? Sim. Do Atacama, pra gente pegar o ônibus até São Pedro do Atacama, que é onde a gente vai ficar. E aqui tem transfer também, né, amor? Sim, direto o transfer já. É 15 mil pesos pra cada. Chilenos. O ônibus ele é 5 mil. 5 mil pra cada. Pra nós dois daria 10. Uhum. E o Uber vai dar 5, então acaba sendo bem mais em conta. A gente vai gastar metade do valor. Então a gente preferiu fazer assim, mas quem, tô cansado, quero pegar o transfer, aí já tem transfer. Dizem que direto. deixa até na porta do aeroporto. Do hotel. É isso mesmo. Olha o aeroporto como é que é. Acho muito lindas as montanhas lá e tem uma parte que dá pra ver umas montanhas nevadas. Tomara que a gente consiga ver no caminho. Mas o aeroporto é até grandinho, me surpreendi. Porque a gente já passou por várias cidades assim, pequenas, remotas. Lembra como que era o aeroporto? Tipo, não tinha nada, né? Mas esse aqui tá até grandinho. A única coisa que a gente não pesquisou era se tinha alguma coisa pra fazer aqui em Calama. Isso a gente não pesquisou, aí a gente até tá na dúvida se teria alguma coisa pra fazer aqui. Eu acho que não. Eu também porque acho a maioria que não. das pessoas chega aqui e já vão pra São Pedro. Tanto que tem esse tanto de transfer. Mas vamos ver. Passagem foi 5 mil, né? Como a gente planejou. Eu queria mostrar o letreiro aqui, porque a gente vai dar um pouco de dica também, né? Aqui. Para as pessoas. Esse lugar aqui, ó. Fronteira del Norte. Fronteira del Norte. Mas tinha... Tem outra empresa também, que é a Atacama 2000. É próximo aqui também. Então, 5 mil, foi fácil de comprar. Compramos ali, passa cartão e tudo. E vamos, o ônibus tá lá na frente, lá, ó. Estacionado ali. Eu achei legal que a região aqui é bem movimentada. Tem até uma feira, um mercadão enorme. Ali na frente parece que é o centrão da cidade de Calama. E pelo menos já estamos mais assim, porque a gente viu que não tem muita coisa mesmo. Eu tava vendo ali um cartaz, não tem quase nada pra ver, né? Nessa cidade mesmo, então eu tô mais tranquila de não ter reservado nenhum dia aqui. Eu desbloqueei o medo na Pamela. Desbloqueei mesmo, porque... Geralmente quem pesquisa essas coisas sou eu, e eu esqueci de ver. Aí ela tava preocupada. Isso mesmo. Mas é bem tranquilinha a cidade, parece, mas ainda me surpreendeu pelo tamanho, assim. Tipo, na questão, pelo que a gente viu, é completa, né?
A gente sempre pensa nessas cidades mais afastadas de ser menos coisas, né? Mas ali parece que tá bem tranquilo. Só que é São Pedro que nós vamos, lá sim, só mora 5 mil habitantes lá. Lá vai ser muito... Acho que vai ser muito legal a experiência de estar lá. Olha, ela tá vendendo... A gente acha que isso aqui é tipo pamonha, né? Parece uma pamonha. E esse aqui é um bolo de milho também. A gente vai levar um pra experimentar. Qual é o nome desse? Pastel. 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 É bolo Choco. mesmo. Choco. Choco. Sí. Gracias. Gracias, bye bye. Pra quem não sabe, bolo em espanhol é pastel. Sim. Só que uma coisa, amor. Você escutou ela falando que vai carne? Eu fiquei meio confuso com isso. Que ela falou que é doce, mas que vai carne, aí não entendi nada. Já estamos dentro do ônibus. Ônibus confortável. Com ar-condicionado, que é muito importante. Bom. E vai ser mais ou menos 1h30, 1h40, pelo que eu vi, Sim. de trajeto. Vai ser rapidinho. Aproveitar pra comer o bolo. Vamos ver se tem carne, se não tem. Aqui, ó. Meu Deus. Não, que isso? Tem carne? Parece carne mesmo. Meu Jesus amado. Parece uma torta de frango. Só um toque adocicado. Meu Deus. Com massa de milho. E o que você achou? Muito bom. Sério? Meu Deus, essa fica curiosa. Provar, deixa eu provar. E eu fiquei na dúvida se eu tinha entendido errado, porque ela falou é doce, mas tem carne. Pino, né, que eles geralmente falam. Não é enjoativo, é bom. O cheirinho é só de milho, com carne moída, sei lá. Mas tem um gosto de milho. Como se fosse um gosto de uma pamonha, sabe? Mas com um recheio tipo de carne, de torta de carne. Surpreendeu mesmo. Eu achei que ia ser horrível, mas tá bom. 3 mil. Gostou? Não sei se é uma comida típica do Chile. Acho que pode ser. A gente viu que aqui já tem muita influência da Bolívia aqui, já percebemos isso. Da Bolívia, e então a gente não tem certeza se é do Chile ou da Bolívia, mas ela falou, quando ela falou pino, que a gente sabe que é um recheio do Chile, então pode ser que seja. Se não for, mesmo assim, achei gostoso. Vamos de descer do ônibus, a rodoviária é assim. É o terrão aqui, ó. Sim. E agora vamos achar um táxi, né? Que o nosso host falou pra gente tentar um táxi, que andando é 26 minutos. Incrível que pareça, não tem nenhum aqui. Geralmente Aí quando a gente precisa, quando a gente precisa e não tem. Vamos ver, né? A gente vai tentar Uber, que a gente viu que tinha também. Olha o doguinho aqui. Vamos tentar Uber. Preferimos vir a pé agora? Sim, porque a gente só encontrou um taxista, cobrou 6 mil da gente, sendo que o nosso host tinha falado que era 3 mil, gente. Infelizmente encontramos só um, então não tivemos muita opção. O trajeto de carro ia ser menos de uns 5 minutos só. E 6 mil dá mais ou menos uns 40 reais. Por 6 minutos a gente falou, não. Às vezes a gente tem que valorizar nosso dinheiro também, né? Aí viemos andando, já passamos pelo centrinho ali. Só que vamos mostrar pra vocês depois, né? Claro. E a nossa hospedagem tá a uns 15 minutos do centro, então vamos ver. Mas fala aqui, essas ruazinhas assim, parece cidade interior, né, do Brasil. A gente nunca foi lá no sertão do Nordeste, mas a gente sabe que tem lugares parecidos. É mais ou menos assim. E é isso, eu tô animada. Tipo, é engraçado, ó, vocês podem ver que eu tô de blusa, porque eu resolvi não tirar por causa do sol, que eu não passei protetor solar. Mas não tá aquele assim, eu não tô morrendo por causa do calor, então, sei lá. Só que uma coisa que depois a gente vai, eu acho que depois a gente vai até sentir um pouco mais, é a questão da altitude, porque aqui a gente já foi pra 2.400 metros de altitude. Eu falei com o Isaac que eu tava sentindo um pouquinho só do nariz, mas o Isaac falou que ele ainda nada, então vamos ver nos próximos dias. Chegamos, Isaac aposta que tá derretendo. Até que nem tanto. Esse aqui é o nosso quartinho que a gente pegou aqui em São Pedro. Aqui as hospedagens são mais caras, então o melhor custo-benefício que encontramos foi esse, um pouquinho afastado do centro, e foi, eu acho que mais ou menos uns 160. Uns 160, 170, né? Eu lembro que deu 500 e pouco, 3 diárias. Isso. E é isso, ó. Aqui o banheiro,
É com banheiro privado. Então tá bom, com chuveiro. E é isso. E eu acho que tem uma área compartilhada também. De cozinha, né? E aqui, ó, deixa eu mostrar do lado de fora pra vocês. Bem de boa aqui. O dono ainda não vimos, que ele saiu pra almoçar, mas é isso, chegamos. Uma pequena descansada. E você reparou uma coisa? Tipo, eu não tô vendo pelo menos ar-condicionado, mas aqui tá fresquinho. É, porque as construções são revestidas com barro. Sim, barro. A gente vai explicar um pouquinho mais depois, mas eu já gostei. Eu acho que pelo menos a gente não vai passar muito calor. Vamos ver frio, né? Mas acho que também não. Olha, a gente mal chegou na hospedagem, a gente já veio almoçar, tá varado de fome. E quando a gente veio andando assim no centrinho, que é onde tem a maioria dos restaurantes, a gente percebeu que o custo ia ser mais elevado do que Santiago, né? É um lugar mais turístico também. Sim, também acho que é até mais, como a gente afastado, pode dizer, afastado, né? Então é mais difícil chegar às coisas. A gente entende, né? Quando é lugar mais afastado assim. Mas aí a gente pediu indicação pro nosso host da hospedagem, e aí ele indicou esse lugar que parece... Assim, acho que o preço pela comida vai ser ok. Que custou 8.000 pesos o menu. Então, nesse caso, só não tinha bebida inclusa, mas tem a entrada e o prato principal. Aqui pra cá, e uma sopinha também. Aqui pra cá é um preço muito bom. É, pra cá é um preço muito bom, porque a gente tinha visto tipo de 15.000 até 20.000 a gente viu. Então, 8.000 ainda tá ok, né? Aí foi interessante que veio um prato típico, que é esse cazuela. Mostra o seu aí que tá mais perto, amor. Ó, então... Ó, que bonito. E tem um milho aqui, ó. Ele vem um milho, uma batata e uma carne. Pelo que eu tinha lido, é um ensopado feito com abóbora também. Então vamos ver se é verdade. Então ela gosta de uma sopinha. Nossa, eu tô amando as sopas do Chile, gente. É muito bom, tipo, muito bem temperado, sabe? Com gostão. E o nome do restaurante, eu não me lembro. Você lembra? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Conta pra Ana Paula. Ó, essa sopinha eu acho que eu comeria todo dia, sério mesmo. E olha aqui pra você ver, olha. Eu acho que tem tipo... Eu acho que tem tipo um... Talvez seja um arroz, não sei, olha. Vem aqui pra você ver. Parece mais um milho, de perto. né? Um milho, né? Talvez, isso, coisado. E bastante condimento. Tem cebola, tem cenoura. Tem mais coisas aqui, ó, que eu não consigo identificar, mas, nossa. Bem saboroso. Muito, muito, muito. Eu falei, eu comeria só essa sopinha aqui de comida. Muito bom mesmo. O nome do restaurante é Chiloé. Chiloé. Agora chegou o nosso prato principal e tinham várias opções lá. A gente pegou o porco frito. Que é cerdo, né? É cerdo, não? Cerdo. Tá uma cara muito boa. Aí vem com batatas fritas. A gente escolheu com legumes salteados. Sim, mas tinha... várias opções. Legumes normais, tinha arroz. Só que a gente não quer usar arroz. E também tinha frango assado. Tinha muita opção aqui. Prova a carne aí pra ver se tá maciazinha. Tem faca aqui. Vou comer assim mesmo. Começa. Ó. Parece uma costela. É? Não Tipo é uma costela frita, né não? É uma carne, tipo pernil do porco. Só que tá com aquele jeito bem feito tipo da roça, sabe? Feito no panelão frito. Com aquele gostinho de gordura que a gente ama. Muito bom. Então, os benefícios acho ótimos. Que valeu muito a pena, né? Sim. Tipo, aquela sopinha, meu Deus, só lambemos até o beijo. E agora o prato principal também tá com... Até a apresentação da chica, ó. E o legal daqui é que eles não demoram a entregar, não. Não. A gente assim que chegou já trouxe a entrada, terminamos já trouxe o prato. Sim. São bem ágeis. Sim, muito bom. Valeu a pena. Então indicamos esse lugar e não é publi, viu? Indicamos mesmo. Pode vir. Agora sim vamos explorar São Pedro de Atacama. Sim. Agora a gente tá numa região mais central, tá, gente? Mas a nossa... Como sempre não temos roteiro, mas a gente quer andar um pouquinho aqui no centro, mostrar o que tem e depois ir para as áreas mais afastadas, mostrar como vivem as pessoas mais afastadas, então. E durante esse vídeo vamos falar informações que a gente leu bastante sobre essa região e as curiosidades também, né? Porque acho que o interessante desse vídeo é que estamos numa das regiões mais secas e áridas do mundo, então tem muita informação interessante para falar para vocês. Mas é isso, as ruazinhas. Tem muitas ruazinhas assim. A gente tá numa, igual a gente falou, tá na área central, onde tem muito hotel. Como vocês podem ver, tem casa de moradores também.
mas a gente tá próximo do centro. Sim, e para situar, São Pedro do Atacama é uma cidade que está dentro do deserto de Atacama. Sim. Estamos a 2.400 metros de altitude. Sim. Então aqui já sentimos um pouco do efeito, né? Sim, eu acho que mais seco assim, dá um pouquinho mais no nariz. Até os lábios mais seco, seca o lábio seca, a gente tem que usar bastante hidratação. Vamos pra onde agora? Tá um pouco perdido? Vamos pra cá. Vamos lá. A gente tem que hidratar mais os lábios, tem que usar bastante protetor solar também. Eu tô de chapéuzinho, o Isaac esqueceu dele, mas vamos ver se achamos um pra ele. E é isso, porque realmente é além da altitude, né, tem essa questão de ser um ar mais seco. A questão da umidade, né, a umidade que interfere, né, nessa questão do ar, assim, da respiração da gente. E, como a gente falou, o Isaac falou, né, tá dentro do deserto do Atacama, sendo um dos lugares mais utilizados para explorar o deserto do Atacama. É a cidade principal, né, para explorar o deserto, não é isso? Para situar, a gente está praticamente no meio do deserto do Atacama, muito perto da fronteira com a Bolívia. Sim. E aqui é um lugar estratégico. Então vocês podem, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem vários pontos interessantes para visitar dentro do deserto do Atacama. E aqui é como se estivesse meio que no meio de tudo. Sim, é um lugar onde sai mais gente. É uma rota importante. Sim. Vamos pra lá agora. E aí o que tem aqui, que eu amei, que tipo, à primeira vista assim, olha as montanhas que tem ao redor daqui, gente. E tem um vulcão, aquele é um vulcão, mas vocês podem ver que tem as montanhas, a gente vai mostrar outras montanhas também. O que é muito importante, né, porque a gente pensa em região seca, a gente pensa em água também. Acho que é impossível a pessoa não pensar em água, né? Sim. E aqui tem uns pequenos canais de água, vai ser mais fácil a gente mostrar quando estiver perto da nossa hospedagem lá. E é justamente pelo degelo das montanhas dos Andes. Sim, eu até falei com o Isaac assim, nossa, aqui é uma das regiões que menos chove. Mas ao mesmo tempo as montanhas dos Andes lá tem a neve, né? E essa neve é muito importante justamente para essa região. Então, como o Isaac falou, a gente vai mostrar os canais para vocês, mas muito do degelo dessas montanhas. E é o que faz as pessoas... o abastecimento, né, de cidades como São Pedro do Atacama, que tem outras também, né, amor? Sim. Tipo, a própria Calama, que a gente mostrou no início do vídeo, também é uma cidade seca, né? Tem outras cidades grandes também, até mais ao norte. Assim, dessa parte do Chile é bem diferenciada, a geografia é diferenciada. É uma parte que realmente, a gente já tá no começo do vídeo, mas a gente fala que vale a pena vir, porque é muito diferente lá de Santiago e da parte de outras partes. Vamos ver... Tô meio perdida. Porque as ruas são meio parecidas. São meio parecidas. Eu, por exemplo, eu queria ir pro centro. Aqui, na verdade, a gente já tá meio que se afastando das Será? áreas de interesse. É verdade, vamos andar por aqui. Movimentado que é a rua Caracoles. A gente quer achar o centrinho, tem uma praça legal também que a gente viu. E a gente vai mostrar também a gente pode já falar assim por fora. E quando a gente voltar para nossa hospedagem, a gente pode mostrar mais com detalhes, né, amor? Que seria a questão da construção das casas, que vocês podem perceber que são bem parecidas, né? O nome é adobe, que é a mistura de barro com palha. E não é muito diferente dos outros que a gente já viu em alguns desertos, né? Tipo lá do deserto do Saara, por exemplo, quando a gente ia lá na casa dos berberes, era assim também, não era? Sim, era assim. Era bem parecido, então... No sertão do Brasil também usa muito. É isso mesmo, justamente. Só que aqui seria, no caso, a gente até comentou quando a gente chegou na nossa hospedagem. Barro no cimento. É bem rústico, mas tem um motivo que a gente sempre fala, que é por causa do calor e do frio. E aqui, sobre a temperatura. No calor, assim, o calor faz em média 30 e poucos graus e chega a 0 graus à noite. Sim. Igual eu tava ontem lá ali, na frente do nosso quarto ali, na parte externa. Durante o dia, maior calorzão, e à noite não tava aguentando ficar lá de fora. Sim, porque ficou frio. É doideira. E é isso, então. Tem muito essa questão de variança, né? Variança? Nem sei se existe essa palavra. Mas essa mudança de temperatura, e por isso as casas têm que se adaptar. Vamos ver onde a gente chegou aqui. Ali é o centro. Tô mostrando aqui atrás, Tem muitas lojinhas também, vocês vão ver muita lojinha, muita hospedagem, muita loja de agência de turismo, né? E muito dogging também.
Fala se não tem muito doguinho, os doguinhos grandes ainda. Sim, aqui a gente achou diferente, porque, por exemplo, lá no Brasil a gente vê muito pequeno porte, médio e grande. Aqui Sim. é só dos grandão. Só. É só esses grandão assim, ó. A gente tá chegando aqui na parte central. Inclusive essa é uma igreja aqui, acho que é a igreja principal. E é muito bonita, né? A arquitetura dela, assim, é simples, mas o branco se destacou também. Ó, vou chegar um pouquinho mais próximo aqui. Pra vocês... E o muro baixo. Baixinho. Olha como é que é a igreja. Tem gente que tira fotos aqui. Aqui tem bastante carro dos carabineiros, né? Acho que é ali o ponto deles. E aqui eu acho que é a prefeitura, não é? Sim. São Pedro de Atacama. Municipalidade São Pedro de Atacama. Bonito também. E o vulcão lá na frente. Ai, meu Deus, é muito lindo. Ó, então aqui é a praça. Tá tendo uma feirinha. Inclusive algumas coisas que a gente quer comprar, a gente vai comprar aqui. A praça, ela sempre tem momentos. Tem hora que fica mais movimentada, tem hora que fica mais tranquila. A gente passou aqui mais cedo e tava mais tranquilo, né? Vamos ver só ao redor o que tem. Lá na frente eu acho que a gente iria se afastar mais da cidade, igual o Isaac falou. E aqui, Feira Artesanal de São Pedro de Atacama. Pode entrar lá depois, né? Quer entrar? Eu acho que ela dá acesso pra Rua Caracoles. Você tinha visto ela? Não, a Caracoles tá pra lá. Tá pra lá? Tá pra lá, Caracoles. Ali é uma feirinha. Ah, vamos entrar pra ver um pouquinho? Porque a gente viu que aqui o artesanato é um pouquinho diferente, né? Que vai muito de encontro com as culturas dos indígenas, né? Dessa região. Então vamos mostrar um pouquinho dos artesanatos ali. Então, tem muita referência de lhama. Lhama ou alpaca? Nem sei a diferença assim. Mas olha, o tecido parece muito de boa qualidade, né? Aí geralmente eles usam lã de alpaca e lhama. Sim, olha aqui. Eu acredito que seja bem resistente pro frio. Isso aqui é tipo um negócio que eles colocam assim no ombro. É. Souvenirs. Coisa de metal também. É, quem gosta de chegar na cidade e comprar coisinha pra levar, ó. Sim. Tem a bandeira do Brasil aqui, ó. Peru. É verdade. Tem bolsa, tem tudo. A gente viu que é mais essa questão tipo, de tecido, né? Coisas de tecido. Sim. Aí a gente tá à procura do chá, porque a gente vai fazer um tour, né, daqui uns dias. E eles indicaram pra gente. Esse é o Chachacoma, mejor que la hoja de coca. Sim. Desses é pra té? Té o hacer infusión en agua hervida. En 1 litro de agua, solo una cucharadita. Ok. E tomar depois do desayuno? Cualquier rato, como agua normal puedes tomar. Muito bom. Quanto? 1000 pesos. Muito perto. E esse também é para 1000 té? pesos. Ou Ajá. para té té também? o puedes masticar también. Sim. Vamos ver, né? Sim, A gente precisa levar. E o mais interessante que eu achei, a bala. a bala. Será que é doce? 2000 Dulce. dulce. Doce? Sim. 3 paquetinhos por 5000 pesos. Vamos levar os chás. Você quer levar a bala para provar o seu chá? Es muy rico, amiga. Leve, Vai, amigo. é muito rico, você vai Experimente. gostar de tomar. Você tem que levar para experimentar, é muito bom. Vamos levar então. Já. É um 1000 cada. Esses aqui a gente vai usar para fazer chá. E esse aqui para 2000. experimentar. É, balinha de coca. 4000. Olha, a gente pegou, a gente ia explicar pra vocês depois, mas a gente vai fazer um passeio no próximo vídeo e também nos próximos capítulos. A gente vai cada vez mais indo pra altitude. E pra não ter o chamado mal da montanha, que a gente não tá acostumado, né? Nosso corpo não tá acostumado. Então a gente sofre mais. E aí a gente precisa usar algumas coisas medicinais, né? Pra poder tá acostumando o corpo. E aí a gente já viu com o nosso agência, né, que a gente vai fazer, e ele falou, não, vocês têm que acostumar o corpo de vocês, então vocês têm que comprar. A gente foi pra comprar, então acho que já tá bom, porque a gente, na verdade, já deveria ter começado a tomar. Então, vamos tomar hoje, e aí depois a gente fala pra vocês, mostra pra vocês também o processo, né, de fazer. Isso. Mas é isso, aqui tem muito artesanato. Doce também, ó. Diferente, né? É. Goiaba. Goiaba? É. Semente de goiaba. O artesanato deles, ó. Sim, tem. Bonito. É igual eu falei, tem muito de tecido, ou às vezes um souvenirzinho pequeno. Agora os de tecido muito legal, viu? É que a gente falou com elas que a gente não vai voltar pro Brasil agora, mas eu compraria se a gente fosse voltar, porque tem até de criança, bebê, coisa mais linda. Mas é isso. Nessa feirinha aqui que mais tem é isso.
E esses assim também são bonitos, né? É, isso aqui é pra pessoa ficar bem caracterizada. E protegida do frio ao mesmo tempo. Protegida do frio também. Olha a calça. É, até os tapetes, né? Bem bordado, bonito. Muito bonito. Ó, tem muitas feirinhas aqui já tem outra. Essa tá na praça central, né? Tem umas barraquinhas assim. Baseado no artesanato também. Artesanato, a gente viu as mesmas folhas que a gente comprou ali pra chá, bastante chá, e é isso. A gente vê muitos colares também, pulseira, anel. E não é só do... Eu reparei que não é só o povo daqui, viu? Às vezes eu acho que é gringo que vem também, vende sua arte aqui no Atacama. Eu ia falar a mesma coisa, porque tem uns que você olha assim e fala assim, nunca que esses aqui são chilenos e nem bolivianos. Sim, olha, concordo. Eles vieram vender a arte deles, tá vendo, gente? Tem gente que pensa que é só vender arte lá na praia, não, mas pode vender arte também no Atacama. A gente já ouviu histórias, né, de pessoal que veio pra ficar. Tinha um negócio legal que eu queria ver, que é o termômetro do calor, que mostra, tipo, o termômetro do calor mesmo, sabe? Vamos ver se acha, é nessa região aqui. Olha que bonita essa árvore. Daí já dá pra ver que ela é uma árvore antiga. Tipo aquelas árvores de filme. Olha o dogão aproveitando. Calor desse, ó. Não, e a maioria fica dormindo. Olha lá, o outro, no meio da rua. Aqui é o interior da igreja, que bonito, bem rústica, ao telhado. Com troncos de árvore, diferenciado. E aqui tem horário de visita e da missa também. Achei bonito, falem aí se as igrejas, que a gente nunca foi, né? A gente sabe que no Nordeste do Brasil, por exemplo, no próprio sertão do Brasil tem igrejas, acredito que com a arquitetura é parecida. Quem já foi, fala se o interior é parecido também. E olha que legal isso aqui. Sol Máfaro. É o Sol Máfaro. Eles usam uma placa, né? Pra poder ver. Qual que será que tá aqui? Médio? Deixa eu ver. Tá desligado. Tá desligado? Que triste, mas dependendo dali, ó, do que tava baixo, médio, alto, muito alto, extremo. Já existia uma placa aqui, ó, com todos os V's explicando. Agora não tem mais. Que triste. Depois vamos passar aqui e a gente fala, né, se tá funcionando ou não. Legal aqui o portão aqui, parece ser outra igreja. Olha, amor. É um portãozinho de madeira. Qualquer um acho que conseguiria quebrar, mas eles botaram o cadeado ali, ó. Segurança em primeiro lugar. Mas achei interessante esse formato aqui dos muros. Bonito, deixa um estilo único. Vamos andar mais lá. Ali na frente eu acho que já é a rua Caracoles, que é a rua principal que tem aqui. E aí a gente vai andar um pouquinho ali pra mostrar pra vocês também. Banquinho, mas eu acho que é difícil a pessoa ficar aqui durante o dia, viu? Que com o solzão, e o sol é ardido. Uma coisa diferente daqui que eu ainda não entendi direito, porque o sol sempre fica parecendo uma posição só. Em cima, né? Sempre, tipo assim, lá na nossa hospedagem tem um banquinho. O dia todo só pega sol nele, não dá pra sentar em nenhum momento do dia. Pior que é verdade, eu não sei, talvez. Sei lá. Parece que o sol só fica no alto. Queimando a gente em cima. Olha, essa aqui é a rua principal, a rua Caracoles. Vamos dizer que é o calçadão deles? Sim, a rua principal, a rua turística. Aqui, todos os turistas passam aqui. Sim, vocês vão perceber que tem bem mais movimento. E aqui tem um banco, ó, pra quem queira saber. Tem um banco com caixa eletrônico, inclusive. Mas tem vários lugares aqui onde tem casa de câmbio. Inclusive a gente vai trocar em casa de câmbio também. E vocês vão perceber que essa rua é mais turística, assim, igual o Isaac falou. Tem muitos turistas e é onde que tem mais concentração de restaurante, de tours. Lojinhas também, ó, de souvenir. Dos mesmos que a gente viu, né? Ali atrás. A bandeirona do Chile aí. Olha lá, 40 mil. E aqui tem muito aluguel de bicicleta. Tá 40 mil, ó. De 20 mil. 5 horas, 40 mil, uma bicicleta elétrica. E 24 horas de 80 mil. Olha lá, 6 horas de 20 mil. Olha lá, você quer perguntar mais? Quanto é esse? Aluguel aqui já. Elétrica? 40 mil por 5 horas. Então o pessoal aluga muito para poder explorar a cidade fora dos tours também. Só que a gente acredita que não dá para andar muito, né? Tipo, no sol quente, às vezes a pessoa não anima. Mas ali, ó, pra ir perto pelo menos daria. E a gente acabou de falar que é uma das regiões mais secas do mundo,
mais áridas, então muitas pessoas vão pensar, ah, então quer dizer que não chove? Ou nunca chove? Chove, mas muito pouco. Por exemplo, a gente viu que em anos anteriores choveu tipo 30 milímetros no ano inteiro. Sim, a média aqui da cidade de São Pedro mesmo é de 30 milímetros. Às vezes no Brasil em um dia só chove isso. Pior que é verdade, né? Às vezes a gente não tem tanta dimensão assim, mas isso é muito, muito pouco chuva, gente. E geralmente quando chove, dizem que é aquela chuva rápida e com muita quantidade. Com esses, eu acho que já chega a esses 30 milímetros numa chuva assim, rápida, vamos dizer. Que nesse ano já teve uma chuva dessa, Sim. Mas geralmente é pouquíssimas chuvas no ano. Sim. Mas tem algumas partes aqui do Atacama próximas aqui que tem tipo mais de 5 mil anos que não chove. Sim. Então... E por que você que estudou, conta pra gente aí por que isso acontece? A gente já estudou na escola, né, que a chuva é evaporação da água, sobe, forma as nuvens e tal. Sim. Só que o que impede aqui? Justo uma onda do Pacífico. Uma onda do Pacífico impede que essa evaporação chegue nas nuvens e forme as nuvens. Sim, a gente estava vendo. E tem a altitude também que interfere. Sim. E os próprios Andes que impedem que a umidade lá da Amazônia aqui é perto, estamos até... Não é longe, né? Se você olhar no mapa aí, você vai ver que a corrente formada ali pela Amazônia poderia chegar aqui, mas não chega. Sim. E é então, justamente isso. Fatores. Então, aí vamos dizer que a água não consegue evaporar aqui, transformando em chuvas. Então... aí você vai falar, mas essa única chuva acontece de onde? Vem justamente da Bolívia. Sim, que dizem que é altiplano boliviano. E aí vem a corrente lá da Bolívia e vem para essa região aqui. Esses momentos raros vêm justamente da Bolívia, que é bem perto também. Sim. Então é isso. Mas igual o Isaac falou, parece que tem região que não chove há muitos anos. E a gente estava vendo também que tem cidades próximas aqui. Eu acho que é Antofagasta o nome da outra cidade. Que aqui é 30 milímetros que a gente falou, né? Geralmente, uma média. Mas nessa Antofagasta, por exemplo, é 3 milímetros. Menos ainda. A gente imagina só. E essa Antofagasta fica mais perto do Oceano Atlântico. Pacífico, quer dizer. Pacífico. E aqui, ó, aqui a gente já passou pela área, mas geralmente eles dão uma olhada. Sim, aqui, eu acho que sempre de manhã eles dão uma olhada para não subir muita poeira também. Como tem muito fluxo de gente. E aí vocês podem ver que tem diferente de piso. Essa parte aqui tá mais chão batido mesmo. Mas tem umas partes com calçamento. Aí a gente vai mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o maior mercado da cidade, hein? Sim. E ainda bem pequenininho. É pequenininho, mas os melhores preços também. Sim, vale muito a pena se vier aqui em São Pedro comprar coisa aqui que os outros... Tem vários mercadinhos assim nas ruas, mas o preço é bem mais elevado. Uma água, por exemplo, é o dobro do preço. Então tem o básico de tudo, bebida, coisa de comida também. São poucas prateleiras, ó, é tipo um mercadinho mesmo, mas tem o básico para quem quer comprar algumas coisas. Principalmente água, algo mais assim, pão, algumas coisas assim, né? Mais de café da manhã. Vou fazer alguma coisinha básica, né? Sim, dá pra cozinhar muita coisa mesmo. Sim. Vamos pegar a água, por exemplo, 850, a gente viu ali agora, 2.000. E ó, o que a gente estava falando dos córregos, né, dos cursos de água que eles fazem também manualmente. Em vários lugares, restaurantes, casas, mercados, tem esse poço. Então eu acredito que seja uma água que vai percorrendo toda a cidade. Ó, e não são todos os lugares que pode passar carro. Tem alguns lugares que nem bicicleta pode passar, mas vamos dizer que ao redor da região mais central pode passar carro. E muitas pessoas alugam carro, pelo que a gente percebeu. A gente tá até com um casal de brasileiro na nossa hospedagem, onde eles alugaram carro e eles vão se aventurar e explorar sozinhos. A gente até queria também, só que leva muitos dias, né? Sim, tem que ter um pouquinho de coragem também. Ó, e a gente acabou de fechar um passeio que vocês vão ver no próximo vídeo aqui no Atacama. Foi um rapaz brasileiro que abordou a gente, super simpático. E Sim. O preço bom. Sim, a gente tava doido pra achar um lugar que aceitasse o Wise. E não é uma agência brasileira, porque aqui tem muita agência brasileira, né? Sim. Então as agências brasileiras são boas assim pra quem quer mais comodidade, né? Quem fala português e tal. Mas aqui tem milhares de opções de agência. Essa Rua Caracoles praticamente metade dela é só agência. Sim, e aí ele abordou a gente, o preço era bom, a gente fechou com ele. E aí ele contou a história dele pra gente também, que ele quase...
tour, bicicleta, Gracias. tatuaje. Tatuagem, não. Tatuaje, todo está aqui. Tudo tem aí. Venga. Gracias. E aí, ele foi, abordou a gente gostou porque dava pra gente pagar com Wise. E aí a gente não precisava trocar mais dinheiro pros tours. E aí ele contou a história pra gente, ele praticamente veio. Ele não veio vender a arte dele, né? Mas ele veio, ficou, gostou e ficou, já tá quase 2 anos. E aí a gente vai mostrar aí o trechinho da conversa com eles. Foi muito interessante, né? Isso é uma inspiração, né? Qual é o seu nome? Cristiano. É de São Diretamente Paulo? de São Gonçalo. São Paulo? Não, é São Pedro. Gonçalo, São Pedro de Atacama. Aí eu moro aqui mais ou menos tipo 1 ano e 8 meses, dale. Fiquei 1 ano aqui sem voltar pro Brasil, aí fui pro Brasil. Oh, que saudade. Voltou, o coração não palpitou mais. Abriu, eu tô voltando agora. Só tô aqui. Geralmente a gente vem aqui, o pessoal brasileiro que vem pra cá, vem pra fazer uma grana, que aqui querendo ou não estamos recebendo em dólar. Sim. Dale. E vamos viajar. Sim. Igual, o que me encanta aqui é fazer os vulcão. Ah, Aquele vulcão é massa. muito chique. E como é pra você viver assim, aqui que é uma região mais seca, altitude, mais difícil, assim, questão Quase não assim. chove, né? E também na questão também de. Não comodidades, vamos dizer, é uma cidade pequena, né? Sim. Então. E por isso a cidade aqui, querendo ou não, se tu perguntar qualquer um local daqui, ele nunca sabe o dia da semana. Que como é uma cidade turística, então tem sempre pessoa nova chegando. Sim. E nós é igual camaleão, pô, brasileiro. Se adapta em qualquer terreno. velho. Frio, calor. Frio, calor. E igual inverno aqui é brisa, é tipo -7. Nossa. Nossa. E eu do Rio de Janeiro. Já tem que usar umas 5 Tipo, no blusas. meu 3º dia que eu cheguei aqui no Chile aqui, não tava acostumado com a altitude e me jogaram pra fazer geyser, tá ligado? Ai, que lugar frio, mano, que lugar frio. -12, eu como. Aí fiz a primeira parada lá, que é o campo geotérmico, e eu não saí mais do veículo, fiquei dentro. Abriu, eu já tô saindo daqui. Vou na Bolívia fazer um rolê de bicicleta. Ah, legal. E vou pra Bolívia e depois tô chegando no Brasil mochilando. Aí sim. E Fogo do o Iguaçu. que você acha do povo daqui? A energia daqui do lugar, o pessoal que mora aqui mesmo são muito receptivos, um povo muito bom de coração, sabe? E aqui eu também me apaixonei por causa disso. Aqui dizem que é São Pedro de Atrapama. Atrapama. Todo mundo atrapa aqui. A gente falou, vai vir vender arte, a gente viu um monte de gente vendendo arte aqui. Igual, eu tenho um parceiro de Niterói, que também ele passou aqui muito tempo vivendo da arte e agora trabalha no turismo. Interessante pra vocês aí a história dele, muito legal Sim, saber. pô. Obrigada por contar. Parabéns. Tá muito legal, né? Tipo, saber as histórias das pessoas, assim. E ele falou que vem muito brasileiro aqui fazendo viagem de moto. E é legal que a gente viu uns também, não foi, amor? Foi. A gente viu uns de moto que saiu lá do Rio Grande do Sul e tá aqui e vai subir ainda, então muito legal o rolê assim também. Ó, aqui é uma escola, pelo que a gente viu. É que hoje é final de semana, né? Então não tem crianças, mas ó, que interessante. As rãs aquáticas andinas de São Pedro de Atacama. Interessante, né? E às vezes a gente fica pensando que não tem tantos animais assim, principalmente os animais rã, é animal meio que de aquático. Precisa né? de água. Sim. Existe. Tem pouca água, mas as poucas que tem já desenvolvem uma vida animal. E já pegando um gancho já sobre esses animais que a gente encontra aqui, né? Vocês já viram que a gente passou em outros desertos, Gobi, o do Saara. E lá a gente viu mais o quê? Camelo. Camelo. E a gente viu que, tipo, por que que não tem camelo? Porque o camelo não se adapta à altitude. Sim. Então é mais comum aqui a lhama e a alpaca, que eu nem sei a diferença ainda. Sabe a A diferença? gente vai pesquisar, né? E também, mas a gente viu que tem ovelhas também. Tem, por exemplo, animais de consumo básico. Vamos supor, vaca, né? Boi, e galinhas também. A gente tava até na dúvida, porque a gente mostrou pra vocês que uma das comidas que mais tem aqui é o poio, o frango, né? Mas a gente pesquisou, né? Se seria adaptado assim para ter a produção, e a gente viu que não. Em grande escala, em lugares com altitude, é impossível. Sim, e eles importam muito por ser mais barato.
Então é mais isso, mas o principal é que a gente não viu nenhum ainda. Que a lhama e a alpaca, pelo que a gente viu, é o que mais tem nessa região aqui. E é isso. Então na questão dos animais, que eu fiquei até surpresa, aqui a gente não vai ver o camelinho. E lógico que também não é todo o Chile que tá sobre altitude. Né? Sim. As partes mais baixas, aí eles conseguem fazer cuidar dos animais ali, né? Sim. Ó, aqui também é uma escola, que bonita. Jardim infantil. Essa região ficou bem para os moradores mesmo, né? É. Parece que até a gente tá até em outro lugar, que lá no centrão lá tinha tanta gente, tanto turista, tanto, assim, sabe, o burburinho assim. Não, aqui realmente é só morador mesmo que fica aqui. Sim. Ó. Ah, foi dali que a gente veio, inclusive. Falando um pouco sobre... O Isaac tava falando que muitos vivem de turismo, mas a gente tava lendo que nessa região também, às vezes vocês vão se lembrar do que a gente colocou alguns takes do voo, né? E a gente viu que tinha uma parte ali que tinha tipo uma escavação mesmo, né? E aí a gente viu que tem muito dessa questão de mineração, né, amor? Sim, cobre, aí o próprio lítio. E o lítio é utilizado nas baterias. Sim. Então é algo que ajuda muito na economia do país. Sim, e dessa região também é uma das que mais é uma das importantes, assim, para a economia. Chile é o maior exportador de lítio do mundo. Legal, né? Ó, mas aqui tá tão tranquilo. Meu Deus do céu, quase não veio gente, né? Cadê o povo dessa cidade? É uma cidade abandonada. Não é não. Que bonito o mosaico. Então vamos subir mais um pouco e ir pro outro lado mais um pouquinho. E no próximo vídeo vocês vão falar, mas vocês nem estão falando tanto do Atacama, não estão falando na questão da noite no Atacama, que muita gente elogia. A gente vai falar no próximo vídeo, próximo né? vídeo. Então e isso merece um vídeo à parte e vai ser no próximo. Sim. Ó, e vocês vão perceber que tem muito carro aqui. E realmente, né, amor? Acho que moto quase não tem. E eu acredito que muito também pelo fato de... A gente mostrou, né, que o supermercado aqui é bem pequeno. Talvez precisar de alguma coisa específica tem que ir pra Calama, né? Que eu acho que é a cidade maior aqui próxima. Aí já que a Pamela falou no assunto de carro, os carros mais utilizados aqui são tipo essas caminhonetes. Sim. Né? Que se adaptam ao terreno do deserto ali. A pessoa Sim, vai andar tipo num... como é que fala? Rally ali, né? Tipo no chão ali mesmo, né? Então precisa ser esses carros mais fortes, né? Realmente, a maioria que a gente vê é assim. Caminhonete ou desse mesmo estilo assim, mais maiorzinho. Que é 4x4, né? Que chama. Sim. E a gente tava pesquisando muito, né, sobre a cidade. E várias vezes a gente tinha referência chamando aqui de oásis. Eu falei, mas oásis? Tipo assim, na minha cabeça oásis é só aquele pequeno pedaço assim, onde que tem um lago e as árvores. Mas não, oásis, tudo aqui tá no meio assim de um deserto, igual pra lá. Você pode ver que não tem nada. E aqui tem essa parte onde tem vegetação e algum curso d'água, aí é chamado de oásis. Então aqui é uma cidade, mas é também chamado de oásis no Atacama. E aí, nossa, ai, olhando assim é muito bonito. Toda hora a gente para pra mostrar a paisagem, porque é o ponto alto aqui mesmo. Eu tomara que na câmera vocês consigam ver o que a gente tá vendo, gente, porque é realmente muito bonito. Eu achei no começo assim, que talvez, será que eu vou me surpreender assim, já ter passado em vários lugares desérticos, mas eu estou me surpreendendo. É muito bonito, viu? Ali, ó. Aqui tem parquinho, tem uma diversão também pro próprio povo local. Sim. A gente achou interessante também. Sim, hoje igual a gente falou, né, final de semana. E aí acredito que, tipo, as crianças, por exemplo, não tá em horário de escola e vem pros parquinhos aproveitar. Legal, né? Bom. Ó, e aqui que eles jogam bola, ó. Terrão, arquibancada. Sim, e pra ter uma arquibancada dessa quer dizer que com certeza tem até campeonato, viu? Mas eu tô achando esse campo é grande. Eu acho que eles fizeram um campo de futebol mesmo, tipo do tamanho... Proporções reais. Proporções reais, olha, não tá grandão? Grandão. Até os doguinhos dormir debaixo da arquibancada aqui.
Ó, esse campo aqui me fez lembrar o time chileno que chama Cobresal. Eles têm um estádio no meio do deserto. Eu vou deixar uma fotinha aí, até o São Paulo já jogou contra eles. É bem doideira o estádio. Na América do Sul tem muito estádio doido, sim. E esse é um deles. Imagino que sim. Deve ser que a bola faz aqueles efeitos, né? Que... É. Então no meio do deserto tem muita coisa que dá pra fazer. Eles acredito que eles têm que se reinventar, né? E, como em qualquer lugar do mundo, tem as formas de lazer deles também, né? E ali que é a rodoviária, né? De onde a gente vê aquela primeira impressão nossa foi aqui. Isso. Olha, essa região aqui do Atacama é famosa também pelos Lincantai, que é uma tribo indígena antiga aqui do Atacama. É que eles já vivem há muitos anos aqui, então toda a população daqui, a maioria é descendente e faz parte dos indígenas, né? Do Lincantai, eu acredito que seja Lincantai que fala. E aí eles já vivem aqui nessa região andina e Atacamém há muitos anos, né? Então são eles que estão preservando essas terras. Acho que eu vou pro lado de lá porque tá dando reflexo, né? É, o sol bate muito forte aqui. Então, mas teve a época, mesmo quando teve a época dos conquistadores espanhóis, que a gente falou, né, que teve no Chile, eles conseguiram manter ainda algumas das culturas e dos costumes deles. E uma das coisas principais deles é que eles respeitam bastante a natureza, né? Então a gente falou a questão de água, questão de produção, né, da agricultura, então eles têm muito respeito pela natureza. A água para eles, por exemplo, é bem sagrada. Desperdício de água, acredito que não deve ter, né? Inclusive no nosso Airbnb, vamos ver pra onde? Vamos por aqui, né? No nosso Airbnb tem lá um papel gigante falando que é para ter muito cuidado com a água, porque a água realmente é escassa e por isso ela tem que ser tratada de forma que as pessoas respeitem e que dure, né? Então é isso. Por isso, provavelmente vocês perceberam a fisionomia da maioria das pessoas daqui é diferente dos chilenos lá de Santiago, por exemplo. Sim, né? aqui eles têm uma aparência mais indígena. Próxima. Indígena. Os bolivianos são parecidos também. Sim, é uma aparência mais de índios mesmo, igual a gente tem lá no Brasil também. E é isso, a gente tava vendo a questão da cultura deles. É muito no artesanato, igual a gente mostrou, na questão do utilizar os recursos da natureza para a vivência, né? Então, é muito isso. Sempre quando a gente vai a gente sempre vai ficar citando assim, né? E fazendo correlação entre os desertos, porque, embora sejam povos diferentes, é muito igual a questão do que eles pensam, né? Então, todos que a gente passou lá, os nômades na Mongólia, os berberes lá no Saara e aqui os Lincantai aqui no deserto do Atacama, sempre tem essa questão de respeitar a natureza e tentar usufruir o máximo da natureza ali sem agredir, né? Sim, até porque eles não têm tantos recursos assim, escassos. Sim. Então o que tem eles vão usar da melhor maneira possível. Sim, isso é muito legal. Isso pra mim é uma das melhores coisas de aprendizado quando eu venho aqui nesses lugares. Isso. Ó, aqui eles fazem atendimento móveis também, de saúde, né? Então essa aqui parece... Escrito ônibus da medicina. Ônibus da medicina, acredito que sejam coisas geral, clínico geral, né? Isso, e ali tem um que é clínica móvel São Pedro de Atacama, que é consulta geral, ginecológica e odontológica. Isso, porque aqui a gente não viu, igual no Brasil tem as UBSs, por aqui a gente não viu, né? E nem um hospital também, né? Eu nem cheguei a pesquisar se tem, mas se a gente tá vendo esse caminhão aí, com certeza deve ser isso. A gente já viu que alguns lugares usam bastante desses, né? Pra não deixar a população sem o atendimento ali, né? Básico, né? E é muito interessante, principalmente na questão das mulheres também, né? A consulta ginecológica e também a odontológica, o dentista também. Achei interessante. Ó, e aqui achamos uma igreja evangélica também. Essa é uma igreja pentecostal unida internacional. Templo de São Pedro de Atacama. E aí tem os cultos, ó, lunes é segunda? Sim. Lunes, miércoles, que eu também, gente, os mais difíceis pra mim é dias de semana. E sábado, que é igual o nosso, a gente fala mesmo. Se é internacional, tem outros países também. Com certeza deve ter em outros países e aqui não sabemos se é a mesma. A outra tá ali na frente. Mas aqui também, Ministério Igreja Apostólica Internacional. Embora o povo daqui, principalmente os indígenas, tenham uma religião que vai muito de acordo com a natureza. Com a natureza, mas o povo
evangélico é bem presente aqui também. Sim, e também igual a gente mostrou também, né? A igreja católica que tem lá na região central, inclusive tem missa e tudo também. Ó, esse vulcão que a gente viu pela cidade toda, que é o ponto principal, o cartão postal da cidade, é o Licancagua. A gente tá vendo ele todo lugar que a gente vai. Sim, porque ele é bem grande, a gente tava vendo que é quase 6 mil metros. Então, assim, é grande, né? Porque a gente sabe que a altura dos vulcões, a gente já passou em alguns 3 mil, 4 mil, então quase 6 mil é bem grande para atravessar. Mas ele é inativo. Ele é inativo, pelo que a gente viu, então por isso atrai muitos alpinistas, muitas pessoas que gostam de escalar vulcões. E o mais interessante que eu achei, que a gente pesquisou para vocês, é que dentro dele tem um lago. Então tem um lago de mais ou menos 70 metros de diâmetro, que é considerado o lago mais alto do mundo. Interessantíssimo, Sim. né? Será que dá pra fazer tour lá, passear? Sim, acredito que dê pra fazer tour, só que deve ser pesadinho, né? É. Além da altura, a altitude também deve pegar, então deve ser mais pra quem tá preparado. Mas tem sim, tem vários tours pra lá. E para a comunidade indígena que a gente falou que vive aqui, é uma montanha sagrada. Eles acreditam que tem várias lendas, crenças sobre ele e também que ele é o guardião da cidade. É, sempre esses povos antigos, eles viam algo na natureza e pra eles simbolizava muito pra eles. É, simboliza a proteção, né? É, ó, a gente acabou de comprar umas frutinhas, banana, Pegamos banana, faz tempo que a gente não come. não foi barato, porque mas- aqui não tem como exigir que seja É, barato. a gente tava comentando, gente, também é sacanagem a gente querer ir num lugar no meio do deserto onde eles não produzem a maioria das coisas e querer pagar barato, né? Sendo que eles têm que trazer de fora. A gente pagou 1.100 em 4 bananas. É, em 4 bananas essa aqui tá gostosa, bem docinha. A gente viu que ali, ó, a gente foi uma feirinha pros locais e aí tem bastante fruta, verdura no caminhão, então acredito que eles estão trazendo para as pessoas terem a oportunidade de comprar, né? Compramos sorvetinho. Valeu muito a pena, gente. A gente não pode resistir a um sorvetinho. É um gelato de qualidade, viu? Custou acho quase 5 mil. Mas valeu a pena, olha o tanto que veio. Frutas vermelhas e chocolate. Sim, mostrando o moço que tá molhando ali, ó. É. A rua, igual a gente falou, que de manhã eu acho que no fim de tarde eles molham por causa da poeira. Sim. Mas a gente percebeu, a casa né? de poeira, mas ali era uma água de reuso. É, porque tava até com mau cheiro. Mas ajuda, né? Igual o Isaac falou, porque eu acredito que principalmente essas daqui, ó, da rua principal, que passa muito carro, muita gente, deve encher de poeira dentro das casas. Você pode perceber que eles nem deixam as janelas e as portas abertas. Sim, é verdade. Essa região, eu posso dizer que é uma região mais rural, entre aspas, assim. Não é a medida do região, possível. não é a região central, aqui a gente vê mais gente plantando coisas. Então é uma região, acredito que eles plantam milho, eles plantam batatas, pelo que a gente leu. Eles plantam... Tem uma outra, que é tipo uma semente que se chama quinoa. Eles plantam muito também. A alimentação deles é baseada muito nisso também, né? Então eles usam bastante. Ó, aqui tem a plantação de milho também. Eu falei, é muito esse tipo de plantação, né? Sim. E a gente já conecta isso com a parte comercial, que a agricultura é importante, né? E a gente lembra do passado, que aqui quando teve a colonização espanhola, aqui foi uma importante rota do altiplano andino até o Oceano Pacífico. Então era uma importante rota comercial. Sim. Hoje é turismo, mas antigamente era comércio. Com certeza passava muita gente nessa região aqui. Ó, e só pra mostrar pra vocês, estamos já próximo da nossa hospedagem. Próximo da cidade também. Quando a gente fala hospedagem afastada, é isso aqui, ó. Quase no meião do deserto do Atacama. Sim, não tem nada aqui, ó. Pra essa região aqui não tem mais nada. Nossa hospedagem tá ali na frente. Seguir reto aqui, lá nessa direção tá a cidade, então pra vocês verem. Tem uma Né? estrada, passa caminhões. Ó. É, ali tem estrada. Acho que é uma das rodovias principais que cruza o Atacama. E é isso, pra lá já deve ter vários pontos turísticos. Aqui já é um terreno mais arenoso. Sim, ó, pra vocês verem aqui, Ó, ó. mistura, aqui parece uma terra seca e ali areia. É, esse aqui, ó, é até meio, sei lá, escuro. Que deixa o nosso pé cheio de poeira. É. Mas é isso.
Bonita, né? Bem bonita essa região. Então tem muita gente que pega a bicicleta, aluga e vai explorando tudo aqui, ó. E é isso aí. Falem pra gente o que vocês acharam. Se vocês já foram em lugares parecidos. Se vocês conseguiriam viver em regiões assim. Falta de chuva faz muita falta, né? Se a chuva faz muita falta. É isso, a gente gostou bastante da cidade. Ainda no próximo vídeo vamos mostrar as belezas do deserto de Atacama. Esperamos que vocês tenham gostado e obrigada por acompanhar. E até o próximo vídeo. Tchau.